Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básicas. Quem está falando aqui é Luiz Fernando Roxo e a gente vai começar aí o nosso bate-papo. Quem quiser já pode deixar sua pergunta, fazer um comentário, fazer algum tipo de esclarecimento, seja lá o que for, e a gente está aberto para discussão. Segundas-feiras hoje é dia 10/9, segundas-feiras são os dias em que a gente conversa sobre opções, mas de um modo mais iniciante, né? Do modo com palavras e com conceitos um pouco mais básicos, mas de qualquer maneira, acho que qualquer pessoa pode aproveitar pelo menos um pouco as ideias, as dicas e tudo mais. Então, aproveitando que não temos nenhuma pergunta ainda, vamos mudar para a planilha, já começar a falar como é que anda o mercado, como é que estão as coisas todas, e aí a gente com o tempo vai fazendo o nosso programa, trocando ideias, respondendo perguntas e improvisando aí do jeito que dá. Estamos super animados com as novidades que nós teremos aí nos próximos 2-3 meses. Não posso falar nada ainda, mas coisas muito legais, então acompanhem de perto aí que vocês vão ver. Além disso, estou bastante satisfeito também com o número de pessoas aumentando, né? Aumentando o número de pessoas que acompanham o chat. Isso deixa a gente sempre muito feliz e enriquece, né? Deixa o grupo maior e enriquece a discussão. Aqui vocês estão vendo a minha tela, vamos mudar para a planilha. Aqui está a planilha de opções. Vou baixar um pouquinho aqui o zoom. Pronto. Agora a gente está vendo a planilha de opções como a gente costuma ver no dia a dia. Aumentar um pouquinho o zoom. Então a Petro estava trabalhando mais ou menos a 21,20, né? Hoje o mercado subindo alguma coisa. A Vale resolveu subir, a volatilidade continua alta na Vale, nós vamos ver isso. Eu acho que uma das coisas mais legais de hoje é a comparação entre a volatilidade da Vale e a volatilidade da Petro, né? Então é bem legal. O Paulo HMG está perguntando assim: boa tarde, Roxo e todos. O que você me diz sobre proteger e remunerar um investimento com opções? Vamos responder já. E ele continua dizendo assim: lançaria opções dentro do dinheiro, numa proporção e em outra fora do dinheiro? Vamos então falar disso já. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Eu vou contar para você, Paulo, acho que uma das coisas mais legais é qual foi a nossa trajetória em termos de compreender e entender estratégias de lançamento coberto. Como a gente já vem tentando ensinar isso desde 2003, mas na Leandro Stormer mesmo, desde 2007, quando eu comecei na Leandro Stormer, e agora independente junto com o Banif, a gente já, pelo menos há 5 ou 6 anos, vem desenvolvendo um ou outro setup, melhorando aqui o stop, melhorando ali o ajuste, para deixar cada vez mais legal a estratégia. Então eu vou tentar contar mais ou menos essa história para vocês. Acho que vai ser genuíno, assim, acho que você vai conseguir tirar algum conhecimento disso. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês: a fórmula secreta é essa, você faz isso com aquilo, porque é muito importante você entender o conceito, como é que foi evoluindo esse conceito, como é que foi evoluindo essa estratégia, por que o stop mudou de assim para assado, por que a quantidade mudou de assim para assado e assim por diante. Acho que ter um filme na cabeça é muito melhor do que ter simplesmente uma receita secreta, não faz nenhum sentido. Vamos então voltar aqui para a planilha e vamos ver mais ou menos como é que está a Petro I e a Petro J. Depois que eu falar da Petro I e da Petro J, então aí eu vou responder a pergunta pro Guilherme e pro Paulo. E o Guilherme está dando boa tarde para a turma aí. Guilherme, é muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E aproveitando que você está online aí, não sei se o Daniel tá, quarta-feira que vem eu faço a minha participação no congresso lá da XP, no Master Trade Opções lá, que vai ter meia dúzia de estrategistas de opções. Eu vou ser um dos palestrantes. Venho preparando com o TG uma palestra já faz 2 ou 3 meses, ela já está quase no final, e eu queria oferecer de presente para vocês, para a turma que acompanha o nosso chat, assistir a palestra antes. Eu vou fazer a palestra antes, ou sei lá, no dia seguinte, ainda estamos vendo qual vai ser a data, mas vamos fazer a palestra para vocês. A gente vai fazer um cruzamento entre o Ratio Spread e a estratégia do pozinho, contando como é que esse raciocínio, esses conceitos vieram evoluindo desde 97, 98 até hoje. Nós vamos mostrar 8 pontos no tempo
e cada um dos pontos no tempo a gente vai ver qual é a estratégia que a gente estava fazendo, como é que ela evoluiu da estratégia anterior, como é que ela melhorou, tudo isso com exemplos e tudo mais. Eu acho que vai ser muito bacana. Vamos então voltar para a planilha. A gente está com as seguintes características. Primeiro, a Petro 18 e 19, como no vencimento e só falta 5 dias úteis, praticamente já acabou, a gente não tem nem aquela opção zona bem dentro da grana com delta lá em cima, porque o delta, desculpa, com a vol lá em cima, porque o VE está tão pequeno nessas duas opções, está tão próximo do vencimento que ela nem calcula mais a vol. Então a gente tem volatilidades em Petro I que vão de 27, chegando ao mínimo de 25 e 40 e tendo o máximo de 42, 45% na parede lá fora da grana no final do vencimento, no final dos strikes. Muito bem, não há muito que aprender com esse vencimento tão curto, faltam só 5 dias úteis, mas bata um olho aqui, tente dar uma decorada como é que estão essas volatilidades para a gente poder comparar com a Petro J. Olha lá, mudando para Petro J, olha como o vencimento Petro J está melhor. A opção que está pagando a taxa mais baixa, a volatilidade mais baixa é 26,69, que é a Petro J23, que é a Petro fora da grana, 2 strikes fora da grana. E a Petro J22 com 27,47 de vol é a primeira opção fora da grana, com preço de exercício 21,83. A Petro J18, gente, está com a volatilidade em 30,73. Tanto faz, pode passar. Então, o Guilherme está perguntando qual vai ser o dia da palestra. Lá vai ser quarta-feira, então eu estou vendo com a turma do Banif que dia que fica mais legal. Se quinta-feira, sexta-feira, de qualquer maneira, na quinta a gente bate o martelo. Tá bom? Na quinta a gente bate o martelo para saber qual é o dia certinho, a data, se todo mundo vai poder. Petro J18 está 3,35, ela tem strike de 18 redondo mesmo, volatilidade trabalhando na faixa de 30,73, o delta de quase 100%, já bem enfiador na grana lá, quase não tem mais gama, pelo mesmo motivo, né? Não tem VE, não tem gama, não tem Vega também, não tem teta, quase, sei lá, nem um centavo de teta, o Vega meio centavo para cada 1% de variação na volatilidade. A taxa que essa opção de R$18 para outubro estaria pagando é 0,84% pelo período, o que dá 0,73% ao mês. É uma taxa muito ruim, gente. A taxa mais baixa até do que a poupança, está pagando, não, mais baixa não, mas colocando corretagem, imposto, parará, você acaba ganhando menos do que você ganharia na poupança. Não faz sentido, porque na poupança tem o seguro garantidor de crédito, tem as garantias todas, até 50 mil não tem risco, enquanto comprar Petro, lançar uma opção e ficar esperando para ver se o papel não cai, para você ser exercido, para só ganhar zero alguma coisa, não faz nenhum sentido. A segunda opção, Petro J19, ela é de 19 mesmo, ela está 2,42, ela tem R$2,20 de VI, significa que ela está R$2,20 dentro da grana, ela tem 22 centavos de VE, a volatilidade dela levemente abaixo de 30%. Vamos comparar essa volatilidade com a Vale para ver como está interessante. 90% de delta e uma taxa um pouco melhor, uma taxa de 1,02 ao mês e 11,42 de proteção. A taxa no período é 1,17, lembrando que falta praticamente um mês para o vencimento da da Petro J, faltam 24 dias úteis, quando um mês tem 21 dias úteis, então tem 3 dias úteis a mais. A Petro J22, desculpa, J20, está 1,72, ela tem strike 19,83, ela é a primeira quebrada delas, volatilidade 29,17, o delta dela é um delta de 81% e o gama é um gama bem maior do que os outros, de 14%, significa que uma alta de R$1 no papel já faz com que o delta suba acima aí de 90%, que é o que se espera mesmo. A taxa que está sendo paga para quem fizer o financiamento é 1,80 no período e 1,57 ao mês.
ela tem 1,37 de VI, significa que ela está R$1,37 dentro da grana, e 35 centavos de VE. VE que é o famoso prêmio de risco, né? Então 0,35 centavos é o 0,35 que impacta o quê? Que impacta o gama, que impacta o vega, que impacta o teta e que deixa o delta abaixo de 100. Então, se a gente tivesse um VE aqui de 0, como é mais ou menos o VE aí da 18, a de 18 não é 0, mas é 15, mas só para a gente comparar, um valor extrínseco, né, o VE, o valor de expectativa ou de esperança, de 35 centavos, ele garante 2 centavos de vega, 1,5 centavo de teta, 14, praticamente 15 centavos de gama e 80% de delta, sendo que se não tivesse VE, o delta era 100 e o resto todo seria 0 ou muito próximo de 0. A proteção para quem fizesse o lançamento coberto nessa opção de R$20 é 8,11. Depois a gente tem a primeira opção dentro da grana, ela só tem 20 centavos dentro da grana, 20 centavos de VI, o resto para chegar em 95 centavos é VE, então ele tem 75 centavos de VE. O strike dessa opção está em R$21, ela está pagando 30 centavos de vol, isso é o quanto os 75 centavos representam em termos de precificação. O delta está 59%, indicando que de fato essa é uma opção levemente dentro da grana, né? Dentro da grana. 20 centavos de gama, lembre-se que quanto mais na grana, quanto mais no dinheiro, maior é o gama, maior é o veg, maior é o teta, e mais próximo de 50 é o delta. 3,7 de taxa ao mês, 3,23 de taxa no período, com proteção de 4,48. Se alguém tiver afim de fazer uma estratégia de taxa e correr atrás de uma taxa de retorno maior do que 1,57, por exemplo, essa é uma taxa interessante, porque você continua com uma opção dentro da grana, ela tem VI, ela te protege mais do que ela te dá de retorno, então o papel pode cair, que mesmo assim não tem tanto problema assim, só se ele cair mais que 4,48%, então é de todas a relação de risco-retorno mais equilibrada, né? Uma palavra que a gente busca tanto aí, o tal do equilíbrio, né? Eu tenho pensado muito sobre equilíbrio, a gente vai falar sobre equilíbrio aí nos próximos dias. Petro J22, a Petro J22 está 51 centavos, ela é a primeira opção fora da grana, a gente já vê isso só de bater o olho no VI. Olhou o VI, está menor que tá 0, né? Quer dizer, não tem nenhum valor, é a opção fora da grana. Então essa taxa de 4,80 que ela está pagando no período, como ela é menor do que a proteção, indica que para você ganhar essa taxa o mercado tem que subir, não basta ficar parado. A proteção é 2,41, a taxa é 4,80, então houve a famosa inversão na relação de risco-retorno, está aqui. Não significa que agora o risco é maior que o retorno, nem nada disso, o retorno agora cresceu. O que acontece nesse caso é que você pode ter um retorno maior, só que você está aumentando o seu risco, e é isso que a gente pode entender. A Petro J23 está 18 centavos, ela é de preço de exercício 23 mesmo. Roxo, naquela sua estratégia da compra do papel, lançamento coberto e compra da opção fora da grana, tipo uma trava de baixa, qual opção que você lançaria? A de 21 ou a de 22? Olha, aí entra um pouco na subjetividade, né? A 21 é para o sujeito que quer se proteger um pouco mais. Isso tem a ver com a pergunta do Paulo, né? Proteção, o sujeito quer se proteger um pouco mais, então ele coloca um pouco mais de grana no bolso, só que ele está vendendo uma opção dentro da grana, tá certo? Corre o risco de ter que pagar uma rolagem, a não ser que o mercado caia. Aí ele vai lá e compra a opção de 51 centavos. Então, se ele vende a de 95 e compra de 51, ele coloca 44 centavos no bolso. Só que ele está fazendo uma trava de baixa levemente dentro da grana, com pelo menos uma perna dentro da grana, né? E isso muda a relação aí de risco-retorno. Já se você vender a Petro J22 e comprar a Petro J23, você vai receber 51 centavos pela 22, que é de 21,83, que vai ficar fora da grana. E vai
pagar 18 centavos para fazer a trava. 18 centavos menos 21 centavos dá 33 centavos. 33 centavos é 10 centavos abaixo do que você receberia na trava de 21 com 22, porém ela é mais fora da grana. Mas porém também, enquanto a trava de baixa de J21 com J22 tem 83 centavos apenas de ratio, né, de tamanho, de spread total, né, entre 21, que é o preço de exercício da J21, e 21,83, que é o preço de exercício da J22, e a trava de baixa 22 com 23, ela é 21,83 com 23 reais. Então ela tem 1,17 de distância, enquanto a outra trava 21 com 22 tem 83 centavos de distância. Então você recebe 44 centavos, 43 centavos na trava mais barata, na mais cara, mas ela é dentro do dinheiro, enquanto na outra você recebe 33. Porém, uma tem 1,17, significa que o máximo que você pode perder na mais fora da grana é 1,17, enquanto na dentro da grana, né, nessa aí levemente dentro da grana, com o pé dentro da grana, você no máximo vai ter que pagar 83 centavos. Então o teu prejuízo máximo é bem menor do que no caso da J22 com J23. Então, o que você faz? Você aumenta a sua segurança na 22 com a 23, sabendo que o mercado pode até subir um pouquinho, que você não vai ser exercido de maneira tão fácil. Então você tem um upside, você pode ganhar um pouco, o mercado pode subir sem que você tenha que ficar se preocupando com rolagem e tudo mais. Agora, se o mercado der aquela baita puxada, passar de 23 reais, aí você vai ter que pagar muito mais, tendo recebido muito menos, e a sua rolagem vai ficar muito mais cara. Então vai ter que escolher aí entre um cobertor maior, só que com risco maior, e um cobertor menor, né, mais fora da grana, e tendo que pagar mais, com risco maior nesse caso, né? Gente, vamos lá. Vamos agora responder a pergunta do nosso amigo Paulo HMG. Então, Paulo, existem duas maneiras, né, falando para você, para o resto da turma, existem duas maneiras mais ou menos, existem muitas, mas a gente divide em pelo menos dois modos em que a gente pode vender opções tendo o papel. O primeiro é compra o papel, ao mesmo tempo já vende opção, objetivando um retorno acima da taxa de juros. Então você vai comparar o seu rendimento, vai comparar a sua estratégia com o rendimento da poupança e da taxa de juros, e o que você quer é uma taxa de juros uma taxa de juros diferenciada num prazo curto de tempo. Depois você deixa exercer e vai pensar o que fazer com o seu dinheiro na segurança da renda fixa sem problema nenhum. Desculpa, gente. Essa é a estratégia da taxa. Segundo tipo de estratégia é o lançamento coberto, o tal do lançamento coberto para remuneração de carteira ou para proteger o portfólio, tá certo? Então aí são coisas diferentes. Nesse caso do lançamento coberto para proteção de portfólio, você pode levar em conta duas coisas. A primeira é, olha, eu tenho o papel, estou carregando esse papel faz tempo, e o mercado deu uma bela subida, eu estou a fim de vender uma opção mais cara, para quando o mercado voltar, eu me proteger bastante, essa opção cair bastante, eu me dar bem. Então você vende opções mais caras. Quando você vende opções mais caras, o seu objetivo maior é proteção. Então o preço de custo cai mais, você está mais protegido. Você pode usar, por exemplo, a análise técnica. Usa um bom setup de retorno à média, tipo um fechou fora, fechou dentro, ou a distância da média de 21. E aí quando o mercado estiver muito afastado, o FR lá em cima, você faz o quê? Vende uma opção levemente dentro do dinheiro. Se bobear, você não precisa nem vender 1 quilo para cada quilo que você tem, você pode vender até um pouco menos. Ao invés de vender 1 para 1, vende 0,9, por exemplo. E se o mercado der aquela afundadora, o que acontece? Já deixa a sua recompra de pelo menos metade do lote, aí com 50%, 60% de queda da opção, e a outra parte você espera mais um pouquinho e vai pro pau. Agora,
A segunda maneira é o seguinte: eu tenho o papel, meu preço de custo é alto, o papel está lá embaixo, eu não posso ficar entregando o papel a qualquer preço, mas eu quero vender a minha opção para ir diminuindo o meu preço de custo para remunerar, mas o meu foco não é proteção, o meu foco é oportunidade, eu não quero ser exercido. Então o que você faz? Aí você pega, define mais ou menos onde é que está a resistência. Se a resistência estiver relativamente longe e se for, né, algo que você acredita que o mercado possa andar um pouquinho, mas não vai passar daquilo, você vende uma opção um pouco mais barata, um pouco mais fora da grana, tipo uma opção de 50 centavos, 60 centavos, tipo essa Petro J22 ou a mesma Petro J21, mas aí você lança de repente um pouquinho mais, pode até comprar um pozinho para te garantir e fica esperando. Se o mercado ficar parado, cair ou subir pouquinho, você ganha uma grana sem problema nenhum. Não é tão fácil assim, né? Porque existem outros vários senões. Eu até escrevi um livro sobre o assunto junto com o Stormer, se chama Comprando Ações e Vendendo Opções, tá na terceira edição. Entrem na internet, busquem, tem lá, a gente explica mais ou menos como é que é a estratégia. Eu até estava afim de uma reedição já com algumas ideias adicionais, mas o que tem lá já é bacana. O Guilherme está dizendo o seguinte: olha lá, Paulo, eu acredito que a única proteção mesmo é a compra de uma put. Você pode fazer essa trava aí para financiar. Então o Guilherme tem razão. E se você vende uma opção mais cara, você coloca mais grana no bolso, teoricamente o mercado poderia cair um pouquinho mais sem que você tivesse muita preocupação. Mas proteção é só quando você compra a opção, não é quando você vende, você está comprando um seguro. Então a única proteção de fato é a compra da put. Obrigado, Daniel. Daniel não, Guilherme, é isso mesmo. E o Daniel está concordando e ele não sabe se é a única, mas é uma das melhores maneiras de se proteger, é a compra da put. Hoje tem liquidez de put, então isso é bom. Guilherme, você que está acompanhando o put, eu preciso fazer uns estudos. Me chama no Facebook ou no Skype ou no e-mail qualquer dia. Vamos marcar um bate-papo, eu queria ver se você me ajudava. Legal. Então o Paulo está dizendo assim: Guilherme, você compra put dentro do dinheiro para não pagar VE? Eu acho que não, acho que ele deve comprar fora do dinheiro, mas ele te explica aí. Depois que ele escrever, eu leio alto para a galera do YouTube conseguir ler. Aliás, bastante gente vendo a palestra no YouTube, né? A gente fica bem feliz. Falamos mais ou menos aí nessa pergunta do Paulo. A turma está discutindo sobre o assunto, que é ótimo. Enquanto isso eu vou lá para Petro K. Petro K tem 47 dias para vencer, mais de 2 meses completos. A gente tem a Petro J17, que está com uma volatilidade na faixa de 52% ao ano. Ela tem 88% de delta. As opções bem dentro da grana longas ainda tem um delta que não é 90, nem pertinho de 100 por conta do VE. E é o que acontece. A Petro K18 está sem negociação e vamos ver as volatilidades. A menor volatilidade da K é 26%. Então, novamente, olha, o Guilherme está explicando aí como é que faz. Eu vou ler alto daqui a pouquinho. Novamente, a gente tem aquela característica. A volatilidade das opções mais curtas, vencimento I de Petro mais baixas. Depois tem um pequeno aumento para as opções Petro J e a Petro K cai de novo. A gente tem uma curva. Taxa de juros faz direto esse tipo de coisa, gente, essas barrigadas de taxa. Então, vão se acostumando aí. A resposta do Guilherme é a seguinte: não, ele não compra put dentro do dinheiro, não. Ele compra se tivesse liquidez em put para 6 meses para frente ou alguma coisa assim. Mas no Brasil a gente não tem, só no mercado americano. Mas ele diz assim: no meu caso eu compro a put baratinha mesmo, que é o que dá para fazer aqui. E o Paulo está dizendo assim: entendi. Mas aí você compra para se proteger de quedas altas, certo? É isso mesmo. A ideia é proteger de queda alta. Você pode financiar um pedaço que você vai gastar da grana com essa put, fazendo um lançamento coberto, uma trava de baixa, alguma coisa assim. O próprio Guilherme deu essa dica. Vamos lá, gente. Petro K19, então. Vamos ver como é que estão as volatilidades de novo. Então a gente tem aí a menor volatilidade de 26%, e aí volatilidades na faixa de 35%, 36%, alguma coisa assim nos extremos, né? Petro K19, 2,79, o strike de R$19, volatilidade na faixa de 34,29.
o delta de 81%, Gama 8 centavos, Vega 2,4 centavos. Olha que coisa interessante, gente. A gente dizia que quanto menor o VE, menos VE tiver uma opção, menor será o Vega. E quanto maior, maior será o Vega. Isso é verdade, olha lá. O maior VE de todos, que é a opção, deixa eu ver qual é. O maior VE de todos, que é a opção K21, é que praticamente tem o maior Vega também, 33,5 centavos. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: olha como opções longas tem Vegas maiores do que opções curtas. Olha lá, a PetroJ, que é um pouco mais curta, tem 24 dias úteis, tem um Vega para opção no dinheiro, o maior Vega de todos, 2,5 centavos. Enquanto o Vega da opção mais longa tem 3,5 centavos. Isso é bem interessante. Vamos voltar aqui para a planilha PetroK, mas vamos ver os comentários do Daniel. O Daniel diz assim: primeiro, o Guilherme, ele continua comentando a questão da put com a call, e ele diz assim: o que eu gosto de fazer é a trava na call levemente fora do dinheiro, 22,23, e a compra da put para proteção. Muito legal. O papel fica com espaço para subir e você tem uma certa proteção. Bacana. E o Daniel está dizendo assim, o Daniel Estante: compra a put baratinha e em maior quantidade. Aí a proteção aumenta bastante, mesmo em quedas não tão altas, principalmente se você zerar antes do vencimento. Legal. O que ele está dizendo é isso: se você compra uma quantidade maior de put, você está super gama negativo, qualquer afundada, essas opções dão aquela puxadona. Uma coisa que dá para pensar também, Daniel e Guilherme e turma toda, você pegar e fazer parcial. Tipo, 1 kg você fica travado, 1 kg de compra de put. E aí quando você comprar, você compra tipo 1,3 kg, 400. Aí se o mercado der uma afundadona, você compra parcial. Depois você subir de novo, você vende um pouquinho. Com um pedaço aí disso que está sobrando de 1 kg, você faz uma espécie do giro, um trade. Aí é uma coisa legal. Eu já vi coisas assim, a gente tem estudado coisas desse jeito por aqui, faz sentido. Mas a criatividade vai muito longe, né? Pensar nesse monte de abstração não é fácil. Vamos continuar. PetroK 21, 28% de... eu não sei onde é que eu tinha parado. Vamos ver as taxas, vai. A taxa da PetroK 19, 1,42, da 21,57, da 21, 2,41, com proteção de 6%. Essa é a única que tem uma relação de risco-retorno interessante, porque a de baixo, que é a de 22, essa aqui já está fora da grana, não tem mais VE. Então a PetroK 21 é a que está mostrando melhor relação aí de risco-retorno para quem quer buscar aquele tal daquele equilíbrio. Aqui embaixo na K22 você tem uma proteção de 3,68 com uma taxa de 3,39, mas você tem que lembrar que é uma proteção de 3,68 para 40 e tantos dias, 47 dias, o que deixa as coisas mais complicadas, né? Olha lá, PetroK 23, 46 centavos e a PetroK 24, 22 centavos, e as taxas subindo aí. Então era mais ou menos isso que a gente tinha para mostrar com relação a Petro. Agora vamos para Vale. E continua a discussão aí, ó, vou lendo para a turma do YouTube. O Paulo está dizendo assim, sim, dá para fazer uma saída parcial e se financiar. E o Guilherme está dizendo assim: Paulo, nesse exemplo, se a Petro subir para 30, você só deixa de ganhar o que vai perder na trava. Então, teoricamente, é uma operação com lucro teórico ilimitado e risco limitado. Quer dizer, legal, assimétrico positivo, né? É o tipo de relação matemática que a gente gosta. A gente sabe que a probabilidade de ganho ela não é altíssima, mas como você está com bastante gama negativo também, dá para ganhar com as pequenas variações, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, deixar um pedaço do trade para ganhar com o ruído, com a espuma do mercado, e uma parte maior, né, para de fato fazer a proteção, o hedge, e para gerar de fato as maiores variações e os maiores ganhos, né? Então são coisas para a gente ir pensando aos poucos, escrevendo, anotando e tudo mais. Vale que está vencendo aí, faltam 5 dias úteis na Vale I. A gente tem volatilidades que vão de 37, bem dentro da grana, com delta quase em 100%, e aí pagando uma taxa de 0,92 ao mês, o que dá 0,22 no período. Acho que não vale muito a pena por conta de risco e tudo mais. E a Vale I34, 1,28, mas a vol já está em 25%. Então veja que doido.
A volatilidade da Vale já afundou, principalmente da curtinha. As taxas estão ruins, então vamos já na Vale J para ver o que está acontecendo. Aqui na Vale J, gente, nós temos a Vale J30, ela é bem dentro da grana, é de 5,40, está com 95% de delta, 33% de vol, pagando uma taxa no período de 0,82. Empata com uma poupança, talvez essa não valha a pena. Mas a de baixo, olha, Vale J31, 4,51 de prêmio, R$31 de strike, 34 de vol, 90% de delta e uma taxa ao mês de 1,11 com uma proteção de 12,84. Tá certo que é uma proteção para 27 dias, mas tá legal essa estratégia, hein? Olha como tá muito mais alto a vol para vencimento em outubro do que a vol de setembro. O Paulo tá comentando aí uma continuidade da conversa que é assim, Roxo, esse é o maior problema, controlar a ganância e o medo. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o problema, sim. Então você tem que fazer a diminuição da subjetividade, né? Você precisa desenvolver setups pré-definidos e baixar a subjetividade do processo decisório para que você não fique fazendo besteira, né? Estopando quando não era para estopar e não cumprindo regra, esse tipo de coisa toda. Vamos lá. Vale J33, está 3,81, ela tem strike de 32, então é praticamente igual a J32. Dá para arbitrar entre essas duas, ó, como é uma de 32 ou 32,09. Olha como as vols estão diferentes aqui, dá para arbitrar isso aqui. Eu não tenho certeza, aliás, muito provavelmente esses preços estão errados, elas devem estar custando mais próximo. Mas se você colocar um robozinho para ficar arbitrando isso aí, faz sentido. Acho que eu vou até pedir para a gente programar isso amanhã no robô. Vale J34. A Vale J34 está 2,07. O strike dela é R$34 redondo. Ela está com uma vol de 30,23. O delta médio na faixa de 68,01. E ela está pagando uma taxa de 2,51 no período contra 5,89 de proteção. Uma relação de risco-retorno interessante. Depois a gente tem a Vale J35, que ela é de 34,09, também da arbitragem aqui, ó, dá até para montar uma entrando, outra saindo, uma travando com a outra. Tem 4 opções muito parecidas entre si, né? 32 com 32,09 e 34 com 34,09, todas elas custando muito próximo, mas a 32 com 33 com um pouco mais de distorção, pelo menos visual, né? As taxas na faixa de 2,60 com uma proteção de 5,70, uma coisa assim. Depois a gente tem a Vale J36, que aí ela de fato é uma opção fora da grana, então aí as taxas já não condizem tanto. A gente precisa que o mercado suba, então é mais uma aposta direcional, na verdade, do que uma estratégia de ganho com o mercado parado, do que uma aposta estatística, que é aquilo que a gente faz, né? Uma arbitragem estatística. Vale K. Vale K é a mais longa, tem 47 dias. As vols vão de 29 para Vale K 35 até 26, 27 para Vale K 42. O certo era ter opções um pouco mais dentro da grana, então eu vou puxar tudo um pouco para baixo aqui, incluir umas opções novas. 35, então vou começar com 32, vai. Ou mesmo com 31. K31, K32 e K33, provavelmente a de 34 ela são redondinhas mesmo. Olha que interessante, volatilidades acima de 31. Então a Vale K também está com uma volatilidade mais alta do que a Vale I. Então na Vale a gente tem uma curva que é assim: Vale I mais baixa, Vale J um pouquinho mais alta e a Vale K na mesma linha que a Vale J. Elas estão aí com uma linha reta. Tem uma pergunta, uma continuidade de comentário do Guilherme e do Daniel. O Guilherme diz o seguinte: limita o ganho se subir acima da trava, mas eu acho que vale. O único jeito para conseguir dormir tranquilo. Dormir tranquilo, Guilherme, você que já é um cara experiente sabe o valor, né? As pessoas que são novas no mercado não sabem tanto o valor. E talvez no começo seja um pouco excitante,
deitar na cama, será que eu vou ganhar, vou perder. Mas depois de alguns anos, isso dói no estômago, complica, te deixa estressado. Então, o dormir tranquilo é um exemplo muito importante. O Daniel comentando, Roxo, não dá para arbitrar Vale J33 como você comentou, porque essa diferença naval se deve a um spread de 14 centavos entre compra e venda. Você tem razão, Daniel, mas mete um robô, né, velho? Pega um robozinho aí, fica tentando arbitrar. Se você tá com um spread, um slippage de 14 centavos entre a compra e a venda, essa é a hora de realmente tentar arbitrar. Vamos continuar. Vale K. Vamos ver as taxas como é que estão, mas elas estão muito parecidas com as taxas da J, uma vez que as taxas que as volatilidades estão parecidas. 1,41 ao mês para a opção de 32, 2,16 para de 35, 2,57 para de 36 e assim por diante. Vamos ver como é que está a opção OGXI. OGXI. Da I50, tá muito curtinha, né? Acho que não vale a pena. 83% de vol a mais dentro do dinheiro e 68% a mais fora e 55% aquela do meio do caminho, que é a I64, que provavelmente é a opção na grana. É a opção na grana, né? Vamos ver a OGXJ. OGXJ com volatilidades muito parecidas, super semelhantes. Então é melhor escolher as travas na J, que talvez valha mais a pena, né? E a gente tem na J a oportunidade de fazer coisas bem próximas, tipo travas de baixa de 6 com 6,20, de 6,20 com 6,40, 6,40 com 6,60, coisas interessantes aqui, ou travas de baixa de 40 centavos. Dá para você escolher coisas bem feitas assim, tailor-made, né? Feito sob medida. Gente, segunda-feira, semana começando animada, estamos super animados aqui, acho que vai ser muito legal essa semana. Muito obrigado por a gente já começar batendo papo junto sobre mercado. Amanhã, terça-feira, aquele monte de long and short, montei, sei lá, mais de 6 ou 7 pares. E a Uzi Minas com a CSN, gente, o que aconteceu? Lembra? A gente montou no dia seguinte, pá, já abriu aquela bocona de jacaré, a Uzi Minas foi embora, hoje ela voltou. Vamos ver tudo amanhã 3 da tarde. E, gente, um programa novo que a gente está definindo aqui que vai ficar muito legal. Vocês vão gostar bastante. Um abraço para vocês e amanhã tem mais.